Olá, meu nome é Cristiano Moura, eu sou um especialista e um consultor na área audiovisual, na pós-produção, e também sou um Master Trainer aqui da Blackmagic Design. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para você os fundamentos da página de Fusion. Tá preparado? Vamos lá! Então aqui eu estou no gerenciador de projetos, ou Project Manager, se a gente tiver com software em inglês, né? Com o botão direito, eu vou carregar o projeto. Então vou usar essa função aqui, Restore Project Archive. Cuidado para não confundir com a de cima, tá bom? É essa aqui de baixo. E o meu projeto já está à minha disposição aqui na minha própria área de trabalho, no meu desktop, foi onde eu fiz o download. Esse projeto que eu estou usando aqui, você também pode fazer o download dele e fazer exercício aqui comigo, tá bom? Você vai lá no site da Blackmagic Design, na parte de DaVinci Resolve, na área de treinamento, e você pode fazer o download dele também. Então, eu vou só selecionar aqui o folder e vou seguir em frente. Cuidado, tá? Não é para você dar 2 cliques assim, senão vai dar errado. A gente vai voltar, só seleciona uma vez, deixa ele aqui selecionado, e aí eu uso a função Open. Pronto. O projeto está carregado, agora eu vou abrir ele. Então o projeto foi carregado aqui na página de edição, e aí eu vou te mostrar como é simples você levar esse material para trabalhar na página do Fusion. Como aqui no DaVinci Resolve tudo é integrado, a gente não precisa pensar em exportar ou importar material. Simplesmente, tudo que está aqui na sua linha de tempo, no meu caso é esse clipe aqui que eu quero trabalhar, a gente só clica aqui na página do Fusion. Então vamos entender aos poucos o que é essa janela e como é que funciona aqui a interface. Aqui do meu lado esquerdo, a gente tem um visualizador, aqui a gente tem outro, aqui a gente não tem nada carregado, tá? E uma coisa importante para você entender é que, diferente da parte de edição, aqui na verdade são simplesmente 2 visualizadores, 2 monitores que você pode colocar o que você quiser para aparecer aqui. Mais à frente eu vou te mostrar um pouquinho melhor. Abaixo a gente tem essa área aqui de navegação, para você poder ver o clipe. Você está vendo aqui esse verde aparecendo, significa que está sendo carregado, né, na memória. E aqui a gente vê umas marcações laranja, né, no início e no final. Isso é a nossa área de render, que a gente chama, tá bom? Então, se você prestar atenção, essa é a área do clipe na página de edição. Mas a gente até pode mexer no vídeo numa área anterior, uma área que nem foi editada, a gente consegue mexer também. Seguindo em frente, né, mais abaixo, você vai encontrar aqui alguns botões das principais ferramentas aqui do Fusion. Então tá dividido em coisas de geradores, aqui é para manipular o vídeo, transformar o vídeo, máscaras, partículas, elementos 3D e luzes. Mas na verdade existe muito mais ferramenta que isso. O que você está vendo ali são só as ferramentas principais e que você pode até customizar. Mas abaixo vem essa parte aqui que é definitivamente a parte mais interessante, que é o fluxo de trabalho com nodes, ou fluxo de trabalho com nós. A ideia é a gente pegar o nosso material original, que é representado por esse nó aqui que a gente chama de Media In, e a gente processar ele com vários elementos. Tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui só para você entender melhor o que eu quero dizer. Então, isso aqui é como se fosse o vídeo original, né? Nada foi mexido nele. Quando eu pego algum elemento, por exemplo aqui, o corretor de cor, e dou um clique, ele entra aqui no fluxo de sinal, e aqui no Inspector eu posso configurar alguma coisa nele, tá? Vou puxar aqui então a cor para azul, só para demonstrar para você. Então agora é uma boa hora de a gente entender melhor o fluxo de sinal. A gente não pode pensar isso aqui como se fosse uma timeline. Uma timeline é uma coisa linear da esquerda para a direita, e aqui no fluxo com nós, o que você tem que pensar é como se fosse um encanamento de água. Você está vendo o sinal saindo de um node, entrando em outro, tá bom? Então, não interessa muito se está vindo da esquerda para a direita. Olha, se eu colocar isso aqui embaixo não faz diferença. Se eu colocar isso em cima não faz diferença. Se isso estiver para cá e isso estiver para cá, também não faz diferença. O que importa é esse fio que você está vendo, que está saindo aqui do Media In, que é o vídeo original, passa pelo sistema de cor e segue em frente para a saída, tá bom? Então você tem que olhar é a seta. Eu vou voltar o meu aqui só para ficar mais fácil de você entender. Prontinho. E provavelmente você vai estar pensando como ver o material original, como é que é sem essa cor azul. A primeira coisa que a gente pensa é ligar e desligar. No Fusion a gente pensa um pouquinho diferente, tá? O que a gente vai fazer aqui é pegar aqui o node anterior à correção de cor, que é o material original, e eu vou apresentar ele no monitor da esquerda. Eu faço isso pressionando aqui o 1 no meu teclado. Quando eu pressionar o 1, você vai ver que ele carregou aqui do meu lado esquerdo, tá bom?
Outra maneira de você perceber que o material original está carregado aqui é por essas bolinhas aqui. Então, essa bolinha da esquerda, monitor 1, essa bolinha da direita, monitor 2. Você percebe aqui, ó, que o Media Out está carregado no monitor da direita, certo? Beleza, então só vou sofisticar um pouquinho mais aqui as cores. Eu vou selecionar aqui de novo para trabalhar e vou te mostrar como zerar aqui no Inspector. A gente sempre zera aqui, ó, do lado do nome do node que você está usando, você tem aqui um botão de Reset. E o que eu vou propor aqui pra gente é mudar a cor em diferentes áreas de luminância diferentes, tá? Então aqui a gente tem os Shadows, são as partes mais escuras da sua imagem. Eu vou pegar, ó, azular aqui, e depois também vou aqui na área de luminância e eu vou também deixar mais escuro, vai ficar mais contrastado as sombras. Vou seguir em frente aqui nos Midtones, só para demonstrar para você que a gente pode pegar uma segunda bolinha e escolher um outro local, tá? Então vou puxar por aqui e deixar meio assim. Também vou escurecer um pouquinho aqui no Gamma. Beleza? Por fim, vou lá no Highlights, vou escolher uma cor diferente aqui. E no caso aqui eu vou deixar mais claro, então eu vou no Gain e vou puxar para cima. Beleza. Então, olha só que interessante. Eu estou sempre olhando meu monitor na direita, mas sempre com a possibilidade de olhar o original. É diferente, né, de uma página de cor, por exemplo, que a gente fica sempre ligando e desligando, né, para poder ver a diferença. Aqui no Fusion você está sempre vendo os dois ao mesmo tempo, né? Eu quero seguir um pouquinho em frente ainda e a minha ideia é escurecer essa parte de fora. Nesse material aqui, é um material de ficção científica, ela está ali vagando no espaço, ela está dentro de uma cápsula espacial e a gente quer deixar tudo bem fechado, bem escuro em volta dela e bastante foco ali no rosto dela. Então eu vou colocar mais um elemento aqui para trazer luz e vou deixar mais escuro essa parte de fora. Então ó, mantenho selecionado aqui o Color Corrector porque eu quero colocar um node logo depois. Então é sempre bom deixar esse selecionado e eu vou procurar aqui então outro processador. Aqui eu tenho o Brightness e o Contrast. Quando eu clico, ele já aparece conectado depois. Repara aqui, ó, tá conectado. E vou poder manipular ele. Então, como eu falei para vocês, o que eu queria era escurecer. Pegar aqui o Gamma, fechar ele. Aqui um pouco mais de contraste, tirar aqui o Gain. É isso que eu queria. Só que no momento ele está afetando a imagem inteira. Então eu estou fazendo isso para poder apresentar um outro conteúdo para vocês. A gente vai aprender agora a aplicar máscaras e conectar elas com os efeitos que a gente está usando aqui. Então eu já tenho aqui o brilho aplicado e eu quero, na verdade, que esse ajuste seja somente nessa parte de fora. Então para isso a gente tem essa área de máscara. Eu vou selecionar aqui esse objeto aqui, né, a elipse. Repara que já vem conectado. E eu estou vendo aqui a elipse na tela, e a princípio agora está escurecendo só aqui. Então presta atenção nisso, tá? Você tem as cores das linhas fazem diferença. Por enquanto você está vendo a linha amarela e você está vendo agora a linha azul. A linha azul é para você conectar as máscaras. Sempre que você quer, então, que algum processamento aconteça só em uma área da imagem, nós vamos usar as máscaras, tá? No meu caso, o que eu queria era quase que o oposto disso, né? Eu estou ajustando aqui a posição. Aqui pelo canto, você pode ajustar aqui a dimensão. Também pode fazer por aqui também, ó. Você clica aqui e arrasta, ou aqui, para ajeitar, né, a configuração, né, dessa máscara. E como eu falei para vocês, na verdade o que a gente está buscando é o oposto. Então, sempre nas máscaras você vai achar um botão de inversão. Tá aqui escrito Invert. Eu vou pressionar. Então agora o efeito que eu fiz ali de Brightness está acontecendo na parte de fora. Beleza, muito bom. Eu vou clicar aqui na parte de Brightness, aqui nesse node, e isso eu estou fazendo por dois motivos. Primeiro, porque eu escureci demais, eu quero melhorar. Segundo, para vocês verem aqui, ó, essa marca que ficou, tá vendo? Ficou muito marcado. Então vamos lá, deixa eu primeiro voltar um pouco, não precisava pegar tão pesado assim, né? Pronto. E agora eu vou voltar na elipse e vou tentar ajustar essa marca que estava fazendo aqui. Para isso eu vou usar a função Soft Edge. Então Soft Edge é basicamente suavizar, né, o contorno da máscara, vai ficar tudo um pouco mais natural, um pouco menos perceptível. Vou pegar o meu, ó, puxar aqui bastante. Pronto. Então quando eu voltar agora para selecionar o Brightness sem a máscara, ó, já funcionou bem.
Então eu gosto do que a gente fez até agora, e como eu te falei, esse é um vídeo de introdução, esse é um assunto bastante complexo, vai muito longe, mas eu quero que aos poucos você vá se sentindo mais confortável. Vamos dar uma olhada como é que isso ficou lá na página de edição? Então, qualquer momento que você finaliza um trabalho no Fusion, você vem aqui no Edit e pronto. Tudo já está carregado. Então, mais uma vez, uma das grandes vantagens de você usar o Fusion dentro do DaVinci Resolve é a sua possibilidade de ir para a página do Fusion, voltar e trazer material e voltar sem precisar pensar em exportar e importar de novo conteúdo. Então, agora que a gente já entendeu o fluxo de trabalho, eu vou voltar aqui para a página do Fusion e o que a gente vai fazer é simplesmente começar a explorar mais funções, vai ser ótimo. Então, até agora, o que a gente fez foi pegar um elemento, né, de origem e processar ele. Então agora a gente vai entrar em outro aspecto do Fusion, que é a composição de imagem. O que é fazer uma composição de imagem? É você pegar, por exemplo, uma imagem como essa, acrescentar elementos artificiais, de repente uma fumaça, depois coloca fogo e muda o céu. Isso é compor imagens. Você está pegando múltiplas imagens e transformando numa imagem nova, tá bom? Então eu vou vir aqui e vamos buscar uma segunda imagem para que a gente faça a nossa primeira composição. Eu vou vir aqui, ó, no Media Pool e a gente vai encontrar aqui esse elemento aqui chamado HUD. Então eu vou pegar aqui o HUD e vou arrastar para essa área de Nodes e isso aqui então é meu segundo elemento. Então esse segundo elemento aqui, ele tem uma maneira correta de entrar aqui no fluxo de sinal. A gente não pode pegar simplesmente esse elemento e jogar aqui, porque senão o que ele vai fazer é bloquear a imagem que a gente tem antes. O que a gente precisa é unificar, é misturar os dois. Então, para isso, a gente usa um elemento que a gente chama de um Merge Node. Deixa eu te mostrar aqui como é que funciona. Eu vou primeiro voltar para cá e eu quero que você veja esse elemento em algum dos monitores. Então, se eu quero mostrar no monitor da esquerda, eu aperto o número 1. Se eu quero mostrar no monitor da direita, eu aperto o número 2. Esses monitores são completamente diferentes, tá? Você que escolhe onde você quer visualizar. Vou voltar aqui. Então, nesse Media Out, eu vou deixar no segundo monitor, que é mais comum, no monitor aqui da direita, né, nesse visualizador. E aqui, nesse, eu vou apertar o número 1. Pronto. Então, aqui a gente consegue ver melhor esse elemento. Isso aqui é um elemento gráfico, é como se fosse um visor, assim, que está acontecendo ali dentro, né, dessa cápsula espacial. E esse quadriculado que você está vendo aqui é uma representação de transparência, é uma representação de um canal alfa. Então, significa que a imagem vai poder ser misturada com outra, né, por causa desse canal de transparência. Uma outra maneira de você confirmar isso é aqui, ó. Se você vir nessa área aqui e usar a opção alfa, você consegue ter essa visualização onde a cor preta é o que vai ser colocado em transparência, né? Você pode pensar isso como se fosse um vidro, né? Se tivesse um vidro aqui na minha frente, você ia me ver de qualquer jeito, não ia? Porque ele é transparente. Então, a mesma ideia, a cor preta representa a transparência, a cor branca representa a parte opaca. Pronto. Então a gente confirmou que essa imagem tem transparência, eu vou voltar aqui para a parte de Color, e o objetivo era conseguir misturar esse visor, colocar aqui em cima dela. Então, vou apresentar para vocês o que a gente chama do Merge Node. Então eu tenho aqui o meu node selecionado aqui, o Brightness, e eu vou agora usar esse node daqui, ó. Esse é um Merge Node. Quando eu clico, ele coloca um elemento que é um pouquinho diferente, porque esse aqui tem uma conexão amarela, deixa eu puxar para cá, e tem uma outra conexão verde aqui. Então esse é o componente principal da composição de imagens. Você tem o amarelo para conectar a sua informação de fundo, o background, você tem o verde para conectar a sua informação de foreground, o elemento que vai estar na frente, em primeiro plano. Então, no meu caso, o visor tem que estar em primeiro plano, ele está na frente da moça. Então eu pego aqui a conexão de saída e vou conectar aqui embaixo. Pronto, você já está vendo o efeito acontecendo, certo? Isso é a sua primeira composição de imagens. Então, agora eu quero só tocar no assunto de organização antes da gente seguir em frente, tá? Como agora eu tenho dois elementos acontecendo ao mesmo tempo, eu tenho aqui o visor e tenho aqui a atriz, é sempre bom você se acostumar a colocar os elementos e dar nome. Coloca os elementos e dá nome. Então eu vou pegar aqui onde está escrito Media 1, com o botão direito eu tenho aqui a opção Rename. Tá? Presta atenção no atalho que você pode usar também, sem problema nenhum. Eu vou pegar aqui, Rename, e vou dar um nome aqui, Atriz. Nesse segundo aqui, é o meu visor, tá? Então dessa vez eu vou usar o atalho de teclado. Eu vou apertar aqui o F2, também aparece a janela de Rename, e eu vou digitar aqui então,
visor. Agora que está organizado, eu vou trazer uma outra imagem para a gente também fazer composição, só que dessa vez essa imagem não tem canal alfa. Vamos ver como é que a gente vai lidar com esse caso, já que não tem transparência, né? Então, eu vou buscar aqui o elemento, no meu caso é esse aqui, ó, glass, é uma imagem de um vidro quebrado. Eu vou arrastar para cá. Vamos dar um nome logo de primeira, né? Botão direito, rename. Isso aqui é um vidro. E eu vou apresentar ele aqui para você ver. Vou colocar ele no visualizador da esquerda, pressionando o número 1, aqui, e não está aparecendo aqueles quadriculados. Isso aqui não me parece que tem canal alfa. Vamos confirmar aqui por cima. Vou selecionar aqui canal alfa. E lembra que eu falei para vocês, o preto significa transparência, branco significa opaco. Como está tudo branco, então não tem transparência. Vou voltar aqui para a gente ver então o que vai acontecer na prática quando você tiver essa situação. Deixa eu dar mais espaço. E vou aproveitar para te mostrar outra maneira de fazer um Merge Node. Da outra vez, eu usei um botão aqui. Dessa vez, eu vou fazer um truque um pouco mais legal, um pouco mais fácil. Eu vou pegar aqui a saída do vidro e vou conectar na saída do Node anterior. Tá vendo? É uma saída em outra saída. Pronto. Com isso, o Fusion já entendeu que, na verdade, eu queria misturar esses dois elementos. Ele já colocou o Merge Node. E a gente já está vendo o resultado, perfeito? Então vamos dar uma olhada aqui no resultado. O que a gente tem, como eu falei para vocês, é a imagem do vidro, como não tem canal alfa, está bloqueando o resto das imagens. Então a gente precisa gerar um canal alfa aqui. A gente vai fazer isso ainda no Merge Node, que é o responsável por fazer a mistura dos conteúdos, e aqui no Inspector a gente vai mudar o modo de aplicação. Está escrito Apply Mode. Em alguns outros softwares pode ver com o nome de Blending Mode, Composite Modes, tudo mais ou menos a mesma coisa. Aqui no Fusion a gente chama de Apply Modes. Se a gente usar aqui um Apply Mode chamado Screen, a gente consegue pegar as informações pretas e transformar em transparente. Vamos ver? Então vou mudar aqui e beleza. Então o vidro continua rolando, mas a parte preta virou transparente. Aproveitando que eu estou com o Merge selecionado, eu também quero mostrar para vocês aqui a opção de Blend. Ó, isso aqui é quanto vai misturar, tá vendo? O quanto que esse vidro vai aparecer ali na imagem, tá? Então acho que dá para diminuir um pouco, estava muito forte. Agora a nossa composição está começando a tomar forma e o que eu vou fazer com vocês é redimensionar um pouco essa área de nodes e a gente vai começar a aplicar efeitos. Vamos tentar fazer isso ficar um pouco mais convincente. Então essa área de nodes aqui embaixo, a gente pode diminuir ou aumentar o zoom dela pressionando Ctrl no Windows ou Command no Mac e rolando com o mouse, ó. Aqui eu estou aumentando. No meu caso, eu preciso diminuir para que eu tenha um pouco mais de espaço, tá vendo? Então, como eu vou botar efeito aqui, o que eu vou fazer é selecionar aqui esses dois, vou colocar um monte de efeitos, vou subir aqui, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer é navegar entre esses nodes. A gente pode clicar com o botão de rolagem do mouse, ó, e navegar assim, colocar isso mais para a esquerda, para a direita. Eu estou clicando com o botão do meio do mouse, tá? É o botão de rolagem, tá bom? Então eu vou pegar, selecionar esses dois, subir um pouquinho mais, talvez possa abrir um pouquinho mais o zoom, para não ficar tão ruim de vocês verem. Então primeiro eu quero melhorar o visor. Eu vou voltar nele, deixa eu pressionar aqui o número 1, ele apareceu aqui do lado esquerdo, e um primeiro problema para a gente resolver aqui é que ele não está aparecendo completamente naquela imagem. Repara que o logo não está aparecendo, certo? Aqui o logo está cortado. Então a gente vai redimensionar esse material. Para redimensionar então o logo, a gente vai usar uma outra área, tá aqui, ó. Isso aqui é um node de transformação, transform. Então lembra essa ideia que eu falei para vocês. Primeiro, confirma que está selecionado o node, para ele colocar um efeito logo depois. Cliquei, ele veio. Pronto. Está aqui, então, o node de transformação e a única coisa que a gente precisa fazer é vir aqui do lado direito e redimensionar aqui um pouquinho. Vou diminuir o tamanho. Beleza. Posso também puxar aqui para a esquerda ou para a direita, onde você preferir, fica ao seu gosto. Agora eu vou seguir em frente e eu vou começar a colocar efeitos mesmo para tentar fazer isso ficar mais convincente. Então um dos elementos que faz muita diferença nessa situação é o desfoque, tá? Isso aqui está muito perfeito. Não está combinando com o foco que tem nela. Então eu vou fazer o seguinte, vou acessar aqui na minha esquerda a área de efeitos, legal, e a gente tem duas áreas diferentes de efeitos. Aqui onde você está vendo escrito Tools,
Isso aqui são as ferramentas específicas do Fusion. Só funciona no Fusion. Então, eu vou acessar minha área aqui de Blur e eu vou sugerir da gente botar primeiro esse aqui, ó, Defocus. Quando eu clico, ele já foi adicionado. Você já está vendo ele levemente ali desfocado. E geralmente o que a gente faz para isso ficar mais complexo e mais sofisticado também, a gente mistura dois tipos de desfoque diferentes. Então, eu vou parar com essa área aqui de ferramentas, aqui o Tools, vou fechar ela, e vou usar essa área de baixo, OpenFX. Essa área aqui de OpenFX são os efeitos que você talvez já conheça no DaVinci Resolve. São os mesmos que estão na página de edição, na página de corte e também lá na página de correção de cor. Tá bom? Então, qualquer efeito do DaVinci Resolve das outras áreas podem ser usados dentro do Fusion. Então, eu vou procurar aqui essa categoria Stylize, vou colocar um segundo desfoque, vou usar esse aqui, ó, Prism Blur, cliquei, pronto, desfocou mais ainda, e se você prestar atenção aqui, ó, tá mexendo também aqui, né, com o RGB, né, tá desfocando também, alterando o RGB, fica mais convincente, tá? Vou voltar aqui. Aliás, para deixar isso certinho, duas maneiras para você fazer isso, ó. Seleciona aqui e bota Fit. Ou então, vou rolar mais uma vez, a gente pode pressionar Ctrl F. Ctrl F vem do Fit, né, de colocar do tamanho certinho na tela. Além então do Prism Blur, eu vou sugerir a gente colocar esse aqui, ó, Scan Lines. Pronto. Scan Lines gera esses pequenos defeitinhos que aconteceriam normalmente quando a gente tem uma câmera que está filmando uma TV. Tá filmando o monitor, vai acontecer alguns desses defeitos e a gente vai conseguir configurar aqui melhor. Então, vamos lá. No meu Scan Lines, eu acho que as linhas estão muito fortes, eu vou diminuir aqui um pouquinho no Line Frequency, ó, deixá-las um pouquinho mais próximas. Pronto. E a única coisa que me incomodou aqui é que, como o Scan Lines ficou por último, ele está deixando muito perfeitinho de novo. O desfoque acabou não fazendo tanto efeito como eu queria. Então vai ser bom, porque eu vou poder mostrar para vocês como mudar a ordem desses processamentos. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou só dar um pouco mais de espaço para ficar mais fácil de demonstrar. E, a princípio, esse Scan Lines aqui, ó, tá conectado, tá vendo? Deixa eu puxar aqui para baixo para você ver melhor. Tá vendo? Tá conectado aqui. Para eu desconectar ele, para poder mudar a ordem, eu faço o seguinte. Pressiono o Shift e arrasto. Pronto. Quando você pressiona Shift, você tem a opção de desconectar, ou também, com Shift, a gente vai usar para conectar de novo. Vamos ver. Eu vou pegar aqui, então, esses dois aqui, desfoques, vou puxar para baixo. E o Scanline, na hora de conectar aqui, ó, se eu só soltar o mouse, não rola. Não vai funcionar. Consegue ver? O que eu preciso é do Shift pressionado. Agora, com o Shift pressionado, toquei aqui, acendeu aqui, você consegue ver a cor mudando? Agora eu posso soltar o mouse. É muito comum nessa operação, tá, de conectar de volta, a pessoa ver que não está funcionando direito. Porque às vezes ela colocou exatamente na posição, mas não chegou a conectar, porque o mouse não foi posicionado direito. Então o truque é o seguinte, sempre que você terminar, dá uma mexidinha aqui assim com o mouse, para ter certeza que está conectado. Deixa eu voltar só para te mostrar o que eu estava querendo dizer. Muitas pessoas pegam e fazem assim, ó. Visualmente, tá dando muita impressão que foi colocado certo. Mas não tá. Tá vendo? Então, ó, eu pressiono Shift, venho pra cá com muito cuidado e só quando eu estiver vendo a cor mudando aqui, ó, é que eu solto o mouse. Pronto, agora tá conectado. Então a gente consegue ver o desfoque, Prism Blur aqui rolando. Vou só repensar então agora o meu Scan Lines. Agora eu vou te mostrar um método para você pegar efeitos que você já aplicou e aplicar em outro Node. Nesse primeiro momento eu vou fazer de uma maneira bem simples, tá? Vou fazer como você imagina, Ctrl C, Ctrl V, copiar, colar. Eu vou fazer com esse exemplo aqui, ó, pegar aqui o Defocus, pressiono aqui Ctrl C no Windows ou Command C no Mac, seleciono aqui o vidro e Ctrl V. Pronto, tá aqui, colou. Vou fazer a mesma coisa com Prism Blur. Copiei, selecionei aqui o Defocus, colei. Pronto. Então, aqui já está todo mundo junto e a gente garantiu que o vidro está com mais ou menos o mesmo problema de desfoque aqui do monitor. Eles estão mais ou menos juntos e aqui está feito. Eu vou suavizar levemente aqui o do vidro. Acho que foi um pouquinho demais. E aqui o Prism Blur também. E também vou aqui no Merge 2, vou reposicionar isso. Vou pegar aqui na própria tela, puxar um pouquinho aqui para a direita.
e ainda mexer de novo aqui no Blend. Deixar o ponto ideal aqui para mim. Pronto, então acho que para fins educacionais tá legal. Dá para caprichar mais, vou deixar isso por tua conta, para a gente não perder muito tempo, ainda tem muita coisa legal que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Então, contextualizando essa situação, eles estão no mesmo espaço, quebrou aqui o vidro dela, é uma situação de perigo, e a gente vai colocar um texto aqui, como se tivesse um texto na tela, piscando, perigo, 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 tá bom? Então, agora a gente vai usar essa área que a gente ainda não usou. A gente vai usar essa área de geradores. Então, eu vou vir aqui no texto e vou arrastar, ó. Eu vou arrastar dessa vez, porque eu quero deixar ele solto. E lembra, né, para apresentar esse texto no monitor da esquerda, eu já tinha feito, né, com vocês, apertando o botão 1, não foi isso? Dessa vez eu vou fazer diferente, só para dar mais alternativas para vocês. Ó. Tô arrastando para cá, tá bom? Eu peguei aqui o texto e arrastei para cá. Pronto. Então aqui eu posso digitar texto. No meu caso eu tenho que usar um inspector, vou escrever a palavra perigo, pronto. E vamos então conectar esse texto. Então aqui, vamos pensar um pouquinho mais. A gente sabe que esse texto faz parte do visor e a gente já sabe copiar e colar, né, os mesmos efeitos, né, como a gente fez ali no vidro. Mas, será que não tem uma maneira mais prática da gente reutilizar os efeitos do visor? Tem. Essa é uma das grandes vantagens de se trabalhar em nodes. Deixa eu te explicar isso aqui melhor. Quando a gente tem aqui o visor, que já tem uma série de efeitos, e a gente gostaria que esse texto aqui também usufruísse dessa mesma cadeia de efeitos, a gente pode conectar ele aqui, ó, com um outro Merge Node. Então, ó, eu vou selecionar aqui o visor, deixa ele quietinho. O Transform faz parte também do visor, deixa ele aqui. E aqui nesse espaço aqui, eu vou inserir o texto. A gente precisa de um Merge Node, não esquece disso. Então eu vou selecionar e vou uma vez aqui com um botão. Pressionei. Tá aqui, o Merge está conectado. E eu vou pegar o texto, vou ligar aqui no verde. Repara que o texto pegou as mesmas configurações ali do Scan Lines, Defocus, Prism Blur, tá tudo sendo aplicado aqui também, porque lembra que é tudo um encanamento de água, que aqui veio o sinal, passou para cá, daqui desceu e passou por esses processadores aqui, né? Pronto, agora a gente viu uma maneira muito mais produtiva, muito mais inteligente de usar os efeitos. O que vai acontecer é, toda vez que eu mexer no efeito de desfoque para o texto, também está servindo para o visor. Vai estar sempre em conjunto um com o outro. Vai ser muito mais produtivo, mais eficiente e vai dar mais consistência também ao material. Então eu vou pegar aqui agora o node de texto e vou continuar desenvolvendo ele. Então eu vou vir aqui na minha área direita, onde a gente tem um inspector. Vamos começar a configurar. A primeira coisa que eu vou fazer então é aqui em fonte, vou mudar a fonte dele, ele está aqui com Open Sans, eu poderia testar outras, ó, só passando o mouse, é possível aqui testar outras. No meu caso eu vou manter o Open Sans, mas eu vou tirar esse bold, tá ficando muito grossa, né, a imagem, tá um negrito. Então eu vou colocar aqui regular, pronto. Vou aumentar aqui o tamanho, vou alterar aqui também a posição, vou deixar mais aqui na frente do rosto dela. Aqui dá para ver bem, né, o Prism Blur atuando. E agora o que eu vou fazer é seguir para a parte de estilizar a cor, tá bom? Tem uma área específica para isso, que é a área que a gente chama de Shading Options. Então aqui, ó, no próprio Inspector, você vai procurar essa área aqui, Shading. E aqui a gente tem aqui um elemento selecionado, elemento 1, que é a cor principal, né? Por enquanto tem um branco, e a gente vai mudar isso agora. Eu vou pegar aqui o meu e vou alterar por aqui. Ou, se você quiser, abre e escolhe a cor que você quer. Bom, eu vou deixar aqui um pouquinho mais avermelhado, mas com um pouquinho de laranja, um toque de laranja, tá bom? Nessa área de Shading Options, então, você tem vários elementos. A gente tem até 8 elementos. Pensa assim, o preenchimento é um elemento, a sombra é outro elemento, a borda é outro elemento. Então você tem até 8 opções aqui. Então eu vou simplesmente pegar uma segunda opção aqui de elemento, vou habilitar aqui, e o padrão, né, é ser uma borda. Não precisa ser uma borda vermelha, mas é como ele vem como padrão. Eu vou pegar a minha aqui, abrir, e vou colocar uma cor um pouco mais clara. Um laranja e um vermelho ali. Pode aqui mexer na opacidade, espessura, você que escolhe. Uma outra coisa que você tem que levar em consideração é que esse texto, perigo, né, tem que estar virado para ela, não para a gente. Não é a gente que está lendo isso. Quem tem que estar lendo é a atriz, certo? O visor está apontado para ela, então tem que estar espelhado isso.
Vamos fazer isso. Eu vou ainda na função aqui de texto, vou procurar a área aqui Layout, cliquei, e aqui a gente tem como rotacionar no eixo X, Y, Z. No meu caso, estou procurando o Y, que é o eixo vertical. Então, quando eu arrastar para cá, ó, eu consigo inverter isso aqui para poder virar para ela, que é o que interessa. Tá? Evita fazer isso assim com o mouse, porque nunca vai ficar perfeito. É melhor para mim que você faça aqui, ó, digitando os valores. O que a gente quer é 180 graus, né? Pronto. Então tá ficando cada vez mais interessante, mais complexo. E eu vou parar um pouquinho então com a composição e a gente vai entrar agora em outro assunto, que é a animação desses parâmetros. A gente vai mexer com keyframe. Tá preparado? Vamos lá? Então o meu objetivo é fazer com que esse texto aqui fique piscando, tá? Eu tenho aqui o Merge Node, estão vendo aqui? E a gente conheceu no Merge Node essa opção aqui, Blend. Então o que eu quero é que isso aqui apague, volte, apague, volte. Então por isso que a gente vai precisar de fazer animação com keyframes. Como é que a gente faz isso? Eu vou vir aqui com o meu cursor e primeiro eu tenho que confirmar que está aqui no início, ok? Está aqui no primeiro frame e eu preciso agora iniciar a programação de keyframe. A gente usa esse botão aqui da direita, parece um diamante. Quando eu clico, eu estou basicamente colocando uma informação avisando o software que nesse momento eu quero a configuração desse jeito. Está programado assim, que nesse momento, no primeiro frame, eu quero blend em 1. Agora, quando eu andar um pouco para frente, vamos pensar assim, está no frame 12, né? É o frame inicial, e eu vou andar para frente, para o frame 22. Eu consigo saber que eu estou no frame 22 por causa dessa área da direita, tá? No frame 22, ou seja, 10 quadros depois, ou 10 frames depois, eu quero que apague. Então, eu vou vir aqui no Blend, como eu já iniciei a trabalhar com keyframes, eu não preciso pressionar de novo, e eu vou zerar. Não sei se você chegou a prestar atenção, mas quando eu zerei aqui, ficou vermelho de novo. Então isso é a garantia que ele registrou um segundo keyframe. Então tenho 2 agora. No início, dizendo que eu quero 100%, né, da informação, e 10 frames depois, nenhuma informação. Para trabalhar legal isso, a gente vai fazer um terceiro, tá? Então, prestando atenção aqui, eu estou em 22, vou andar mais 10 frames, e vou voltar nas minhas configurações e voltar de novo para cá. Vamos ver o que a gente tem, então, até agora. Eu vou dar play aqui nesse trechinho e vamos assistir. Ok, estamos indo bem. Tem alguns problemas ainda aqui. Primeiro, porque eu quero que ele fique piscando várias vezes, até o final do clipe. Segundo, que a curvatura, a maneira com que os keyframes estão fazendo isso não me interessa. Ele está suavemente fechando, suavemente voltando. Tá? Isso é o que a gente chama da curva de interpolação. Então a gente vai precisar corrigir isso também. O que eu quero é que pule esse vermelho, volte, pule, volte. Então, agora a gente vai entrar numa outra área. A gente vai vir aqui nessa área escrito Spline. Essa é a melhor área que você tem para configurar e mexer nos seus keyframes. Eu vou clicar aqui onde está escrito Spline. Como eu não tenho muito espaço em tela, nesse momento eu vou desligar o Inspector. Prontinho. Então, essa área aqui é a área gráfica para você repensar os keyframes. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas legais para a gente fazer aqui. Então eu vou ativar aqui para ele me mostrar os keyframes que eu manipulei do Blend. Legal. Beleza. Aqui eu posso mexer aqui o zoom desse material para poder ver tudo. Horizontal, vertical, né? Deixa eu trazer para cá. E aqui a gente consegue ver melhor graficamente o problema, né? Ele foi suavemente sumindo, foi suavemente voltando. Não é isso que a gente quer. A gente quer que seja um salto. Então, eu vou vir aqui com o mouse aqui atrás, vou selecionar aqui esses 3 keyframes, estão marcados 1, 2, 3, e vou mudar o que a gente chama da curva de interpolação. Então, aqui, ó, nesses primeiros botões, a gente altera esse tipo de curva, tá? Curva mais arredondada, linear. O que a gente está procurando é essa aqui, é o Step In. Pronto. Então agora a gente está vendo que a informação vai estar ligada, vai estar no máximo e de repente salta para esse valor, entendeu? Não vai mais ser progressivo, vai pular para esse valor. Vamos ver isso aqui então, como é que vai ficar agora? Vou voltar aqui no início, vou dar um play.
Você percebe que ele dá sempre uma primeira travadinha, né? Porque ele está carregando a memória RAM, mas assim que você der um segundo play, ó, já deu para ver que está tudo certo. Agora a gente vai resolver uma outra questão, o que intuitivamente a maioria das pessoas pensaria era, se eu tenho que fazer isso para o clipe inteiro, é selecionar os keyframes e continuar copiando, copiando, copiando. Funciona, poderia, mas aqui no Fusion a gente tem uma maneira mais interessante, isso já foi pensado. Então o que eu vou fazer é voltar para a área aqui do spline onde eu possa ver todo mundo, selecionar todo mundo, e olha só que legal. Ao invés de ficar copiando e colando várias vezes, eu vou usar esse botão aqui. Isso aqui é o que a gente chama de um loop. Quando eu pressiono, a gente já determinou para o software que a gente gostaria de repetir esse traçado até o final do clipe. O que você acha? Legal, né? Então eu vou dar um play aqui no meu. Lembra que ele vai sempre carregar aqui um pouquinho, vai ficar demorado. E na próxima vez, ele vai tocar direto. Eu deixei essa área de render bem grande para você ver essa coisa de ter que primeiro carregar na memória RAM antes de sair tocando de novo. Então, quando você quer ser mais eficiente, você quer só olhar um detalhe, você pode mudar essa área, tá? Deixa eu te mostrar. Eu não precisaria oficialmente ficar esperando tudo isso. Eu poderia pegar aqui esse ponto laranja e puxar, ó. Tá vendo? Então, com isso, ele vai fazer agora um loop só nesse trechinho aqui, ó. Muitas vezes vai acontecer isso. Você tem um clipe longo, mas na verdade o que você quer ver várias vezes é só um trechinho. Então, ajustar essa área de render é super útil. Só para resolver qualquer dúvida de vocês, eu vou voltar na página de edição e perceba que aqui continua do mesmo tamanho, tá? Aquele render range que a gente fez não altera aqui na timeline o tamanho do seu clipe. É só uma área de visualização mesmo, tá bom? Aqui, ó, já até estabeleceu de novo quando eu voltei para a página de Fusion. Eu vou voltar aqui ainda no meu spline e vou mostrar mais um recurso para vocês que vocês vão gostar. Vamos imaginar que o meu cliente gostou da ideia, mas ele queria piscando mais rápido ou mais lento, tá? Então, como é que a gente vai refazer isso? Eu vou selecionar aqui de novo esses elementos e dessa vez a gente vai usar esse elemento aqui. Isso aqui é o que a gente chama de um shape box. Pronto. Ele criou como se fosse um retângulo aqui em volta, e isso aqui é como se fosse agrupar os keyframes, vamos pensar assim. Então eu posso pegar aqui nesse canto direito e puxar, olha só, eu estou comprimindo no tempo todos os keyframes e por causa do loop, todo o resto também está evoluindo aqui da mesma forma. A gente garante então consistência. Talvez essa é uma das coisas que eu mais falo nos meus vídeos, nas minhas aulas, consistência. Esse é o principal elemento que a gente precisa para trabalhar nessa área. Então, repara que se eu der um play de novo, né? Deixa eu só pegar aqui e fazer um render range menor para não demorar muito. Dou play. E agora você está vendo que eu aumentei a velocidade. Pronto. Ficou muito rápido. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Vou aumentar aqui um pouquinho mais. Estou satisfeito. Se você me acompanhou até aqui, conseguiu fazer isso, né? Keyframe é um pouco complicado, você precisa pegar um pouco de prática, mas se você conseguiu me acompanhar até aqui, está na hora de a gente ir para um nível acima. A gente vai começar a adicionar modificadores. O que é isso? É uma maneira de eu poder pegar, baseado em algum keyframe, aplicar modificações em outro elemento diferente, tá bom? Deixa eu te mostrar melhor aqui na prática. A minha ideia é que o rosto dela fique levemente avermelhado sempre que piscar esse texto perigo. Faz sentido, né? O texto está ali no visor dela. Acendeu o perigo, o rosto também tem que modificar um pouco. Então, a gente vai fazer esse processo que a gente chama de modificadores. Vamos lá. Então, primeiro vamos eliminar aqui o spline, a gente não está mais usando. O spline editor, eu vou tirar aqui da frente. E eu vou produzir o node que eu preciso. Então, eu vou arrumar espaço aqui para colocar mais um node, isso aqui vem para trás. E aqui eu vou selecionar esse primeiro corrector e vou adicionar um segundo color correction. Pronto, selecionei, vou configurar, como vocês já sabem, a gente já mexeu nisso antes, tá aqui um inspector, vou puxar a cor que me interessa, tá bom? Mais ou menos isso, deixa eu achar mais ou menos a mesma tonalidade, pronto. Então, o que eu quero é que esse vermelho que eu coloquei aqui aconteça só
quando esse texto saltar. Lembra que a gente fez ele ligando e desligando? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero corrigir aqui. Eu não quero na imagem inteira, quero só aqui em volta do texto. A gente já trabalhou com isso, só relembrando para vocês, quando a gente não quer trabalhar na imagem inteira, a gente usa máscaras, certo? Eu vou botar aqui mais uma elipse e vamos trabalhar aqui. Então, meu corrector 2 está selecionado, perfeito. Só preciso dar um cliquezinho aqui na elipse. E aí ele fez aqui uma elipse, a gente pode reposicionar. Isso tudo a gente já fez antes, né? Pronto. Pronto. A verdade é que eu deveria também dar uma suavizada, né? Em volta, que nem a gente fez da outra vez. Mas eu vou deixar assim por enquanto, só para ficar mais fácil de vocês entenderem o processo. Aí quando a gente acabar tudo, aí a gente suaviza. Combinado? Vamos lá. Então eu vou voltar aqui no segundo corretor de cor. Pronto. E esse elemento aqui que a gente trabalhou, a gente mexeu em cor um pouquinho e também na força da cor. Tá vendo aqui? Strength. O strength é a força aqui, ó. É o quanto que vai ficar cheio de cor. E é isso que a gente quer animar com o modificador, ó. Eu quero que também aconteça isso aqui, ó, esse movimento. Só que ao invés de refazer o keyframe, a gente vai usar os keyframes que a gente já tinha antes. Então para isso, eu vou vir aqui na palavra strength, com o botão direito, eu vou usar a opção aqui Modify with Probe. Ok? Vou selecionar essa opção. A princípio não acontece nada demais e deixa eu te explicar o que é um probe. O probe é basicamente uma maneira de o DaVinci analisar um certo pixel e baseado no que ele encontrar naquele pixel, ele aplicar algum outro efeito. No nosso caso, o que a gente quer é que ele acione a força da correção de cor vermelha ali que a gente fez. Então, a gente percebe aqui, ó, que já tem um sinal de keyframe. Isso porque a gente habilitou o modificador. Aqui em cima apareceu esse item novo que não tinha, são os modificadores. É por esse caminho aqui que a gente vai avisar o DaVinci qual é a imagem que a gente quer que ele fique monitorando para disparar ou não essa cor vermelha. No nosso caso, o que a gente quer é a imagem do texto. O texto está conectado aqui no Merge 3, certo? E para a gente, então, avisar isso para o DaVinci Resolve, aqui nessa parte do Fusion, a gente vai clicar no Merge 3, vamos arrastar, ó, para cá, para onde está escrito Image to Probe. Vou soltar. Pronto. Conseguiu ver que está escrito aqui, ó, Merge 3, ok? Eu poderia ter digitado também, se você preferir. O arrastar, às vezes as pessoas ficam com um pouco medo, né, de estragar alguma coisa, mas você viu que funciona também, como você preferir. Mas voltando aqui, você percebeu que assim que eu arrastei, já ligou aqui o vermelho, tá? Eu falei para vocês que o probe analisa um pixel, tá? Atenção nisso, um pixel. Então, esse é o pixel que ele está analisando, tá vendo aqui, ó? É isso que ele está analisando. Se eu arrastar um pouco para fora do texto, ó, não vai funcionar. Então, isso pode variar entre o que eu estou fazendo aqui e o que você está acompanhando comigo aí na sua casa. Confirma sempre que esse ponto aqui, essa âncora, está em algum pixel do texto. Pode ser aqui na letra O, pode ser na letra G, tanto faz. É esse pixel que ele vai analisar e vai servir como um disparador para a cor vermelha. Vamos ver isso funcionando. Vou apertar aqui então aqui o play. Então agora que o mecanismo está arrumado, né, a gente já fez com que o modificador movimentasse o vermelho baseado nos keyframes do texto, a gente vai seguir em frente só e terminar aqui a configuração. Eu tenho aqui aplicado a área de modificador, aqui a área de tools, onde a gente poderia mudar a cor ou alguma coisa assim. No meu caso, o que eu quero melhorar é simplesmente aqui, ó, a elipse, tá bom? Então selecionei ela aqui, vou reposicionar aqui, pronto. Talvez abrir um pouco aqui e suavizar. Lembra que eu falei que eu ia deixar para suavizar por último, ó. Apertei aqui. Pronto. Vou apertar o play de novo. Agora passa um pouquinho melhor. Vou só diminuir um pouco mais. Mais um play. Então é isso, como vocês viram, essa área de modificadores é extremamente poderosa e bem complexa, né? Vale a pena estudar isso com mais profundidade. Tem outros vídeos e outros materiais didáticos lá na página do Blackmagic Design, na área do DaVinci Resolve. Você tem tudo isso de graça para você continuar estudando, tá bom? Então agora eu quero fazer uma grande revisão do que a gente fez aqui. Nós temos aqui a atriz com uma correção de cor para criar aquele visual e uma segunda correção para iluminar quando tiver a palavra perigo. Para não confundir os dois, botão direito,
rename. A gente pode também renomear esses nodes, tá? Então esse aqui eu vou botar aqui luz vermelha, tá bom? Só para ficar claro o que esse node está fazendo. A gente tem aqui um segundo setor, que é o visor. Colocamos um monte de efeitos, tem um texto também entrando por aqui, então tanto o visor quanto o texto se encontram aqui no Merge e aqui são aplicados efeitos. Temos aqui esse terceiro setor, vou separar ele um pouquinho mais. Nesse setor aqui, nós temos o vidro que também está levemente desfocado. E por fim, a nossa saída. Então eu fiz esse resumo para vocês verem a quantidade de coisas que podem acontecer mesmo numa imagem que parece simples, né? Você vai encher isso de nodes muito rápido, então agora a gente precisa ver um pouquinho da parte de organização, não tem jeito, tá bom? Então eu vou entrar aqui e vou te mostrar como se organizar melhor. Eu vou pegar primeiro aqui esses nodes aqui que compõem essa categoria do vidro e a gente vai unificar eles, a gente vai colocar eles como se fosse dentro de um grupo. Tá bom? Eu vou aproveitar e mostrar para vocês uma outra maneira de você carregar nodes muito mais rápido. Então, aqui com todo mundo selecionado, se eu pressionar Shift e a barra de espaço, eu ganho essa área que a gente chama de Select Tool. Aqui eu posso digitar o que eu estou procurando e já adicionar de forma mais rápida, ao invés de ter que procurar naquela área lá de efeitos, né? Então, aqui no Select Tool, eu vou digitar aqui e pronto, já apareceu o que eu preciso, que é o Underlay, tá bom? Então, quando eu apertar o Enter, ou pressionar aqui o Add, você viu que ele criou, então, essa caixa aqui que compõe esses três nodes, tá bom? Presta atenção aqui, ó. Eu posso puxar agora todo mundo. Se você precisar nomear essa caixa, você não pode sair aqui apertando F2, tá? Senão ele vai achar que você quer renomear os nodes. Você primeiro vai fazer o seguinte, você vai pressionar o Alt ou o Option e vai clicar aqui na caixa, porque você quer fazer um ajuste só nela, ó. Agora ela está solta. Quando a gente pressiona o Alt, a gente avisa que a gente quer fazer um trabalho só aqui. E agora sim, eu vou clicar com o botão direito, procurar aqui o Rename, e eu vou chamar isso aqui de vidro. Então agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o material do visor, tá bom? Bem rapidinho, só vou selecionar eles aqui. Shift e espaço, Underlay já está aqui, e vou apertar Add. Pronto, então agora o vidro está aqui, Underlay aqui, e agora eu vou fazer mais um aqui na atriz, e essa correção de cor aqui, primária que eu fiz. Selecionei os dois, Shift e Underlay. Pronto. Então tenho também esses dois elementos. Outra coisa que você pode fazer é dar cores a esse material, vamos dar uma olhada aqui. Sempre que eu quero manipular somente o Underlay, sem mexer nos nodes, eu clico aqui fora, pressiono Alt e clico. Pronto, agora eu selecionei só ele, e aí com o botão direito, eu tenho aqui Set Color. Posso escolher uma cor para esse, pronto. Aqui para o vidro, vou escolher outra. Lembra, clica sempre com o Alt e clica aqui no Underlay. Botão direito, vamos escolher aqui outra cor, por exemplo aqui violeta. E aqui nesse, pressiono o Alt ou Option no Mac, botão direito, e vou escolher outra cor. Então o que é legal de você ter colocado cores e ter colocado esse Underlay? Além de você poder manipular, como você me viu fazendo algumas vezes, a gente também tem essa área aqui, ó. Sempre que a gente faz um zoom nos nodes e acabam colocando elementos fora da sua visão, presta atenção, ó, zoom in, apareceu essa área aqui. Isso aqui é um mapa dos seus nodes. E olha só como as cores vão te ajudar. Eu posso rapidamente aqui, ó, navegar para essa parte da atriz, ou rapidamente aqui para esses dois momentos aqui que a gente fez do vidro e também do visor. Mais que isso, você pode usar o Underlays como favoritos. Você pode navegar direto para eles. É o que a gente chama de bookmarks. Deixa eu te mostrar aqui. Vamos imaginar que a gente está, então, com o zoom assim bem grande. Eu quero dar uma olhada lá na atriz. Nesse canto, eu tenho aqui uma maneira de navegar direto lá para a atriz. Era esse Underlay 1, que eu não cheguei a nomear. Pronto. Então, vou fazer mais uma vez. E aí eu vou fazer agora nesse segundo, no vidro. Pronto. Apareceu aqui a área do vidro centralizada. Outras duas coisas que eu gosto de mostrar para quem está começando a se organizar aqui no Fusion é o seguinte. Em primeiro lugar, tem uma visualização boa do que é uma mídia e do que é um processador. Aqui esse visor é uma mídia, o vidro é uma mídia. Agora, isso aqui são só processadores de efeitos, né? O blur, o scanlines, correto? Então, aqui com o botão direito, a gente tem essa opção, ó, Force, Source Style, né? Ou seja, o material bruto como imagem, Pictures. Ele vai transformar como se fosse um ícone. Conseguiu ver? Então fica mais fácil, né, do iniciante perceber quantos elementos que ele tem aqui.
porque não são 200 elementos, né? A gente tem aqui um elemento, 2, 3, que é o texto, e aqui a atriz. Então, aparecendo aqui o ícone, fica mais fácil, fica mais óbvio de perceber isso. Outra coisa que eu gosto, principalmente para quem tem toque, é deixar tudo alinhadinho. Como é que eu faço isso? Com o botão direito, a gente tem aqui a opção, ó, Arrange Tools, e se você usar essa opção Grid, tudo que você criar, ou esses aqui que já estão aqui, ó, eu posso arrastar, ó, e eles colam nessas linhas verticais e horizontais. Então aqui eu poderia ajustar aqui rapidinho um ou outro, deixar eles alinhados, tá? Ó, tudo fica direitinho num grid. Fica aqui nessa grade, né? Vamos chamar assim. Pronto. Conseguiu perceber? Então é isso, né? Normalmente eu estaria usando essa função grid desde o início, tá? Mas eu quis deixar para o final só para você ver, né? Qual é a diferença de você ter tudo solto ou de você ter tudo assim amarradinho. Tem os dois tipos de pessoas, tanto faz, tá? Tem os dois, nenhum tá errado. Então para finalizar, vou voltar para a página de edição, tá aqui. A gente está vendo aqui o material sendo processado, tá aqui com essa barra vermelha. Assim que ficar azul, eu tô pronto para assistir para ver se ficou legal. Então eu vou voltar meu cursor aqui para o clipe anterior. E vamos assistir isso em tela cheia, tá? Você pode assistir em tela cheia aqui no Workspace, Viewer Mode, Cinema Viewer, Ctrl F no Windows ou Command F no Mac, ou você pode usar também a letra P. A letra P também serve para a mesma coisa. Então, vou dar um play, vamos assistir. Se você quer dar uma conferida, né, como ficou o original, você pode fazer o seguinte, aqui do lado direito, você tem uma área que você desativa tudo sobre o Fusion e tudo sobre correção de cor. Quando eu clico, ó, volta o clipe original. Então aí você também pode dar um play, lembrar de onde você veio, e aí vem, liga de novo, e aqui o que você aprontou junto comigo. Então é isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo de introdução ao Fusion. Se você tiver dúvidas, você pode usar o fórum da Blackmagic Design, forum.blackmagicdesign.com. Ali você vai poder conversar com outros usuários, com a equipe técnica, outros instrutores. É super legal. E também aproveito para te convidar para conhecer a página de treinamento do DaVinci Resolve. Nessa página de treinamento você vai encontrar muitos outros vídeos como esse aqui, só que de todas as páginas do DaVinci Resolve. Você também vai ter livros gratuitos que você pode baixar, você tem exercícios para praticar, e você pode até testar seus conhecimentos e fazer o exame de certificação oficial da Blackmagic Design em DaVinci Resolve. Que tal? Beleza? Então, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!